Quantas vezes você precisaria provar sua competência antes que vissem sua autoridade e não apenas a cor da sua pele? Quantos diplomas, medalhas e anos de serviço seriam necessários para que sua presença fosse respeitada desde o primeiro momento? Esta é a história do Major André Tavares, um homem que dedicou 15 anos de sua vida às operações mais perigosas do país, apenas para descobrir que algumas batalhas mais difíceis acontecem não nas ruas, mas dentro das próprias instituições que jurou proteger. O chamado urgente. Era uma quinta-feira cinzenta de outubro, quando o telefone tocou no gabinete do Major André Tavares. Do outro lado da linha, uma voz tensa da Polícia Federal solicitava apoio imediato do BOPE para uma operação de alto risco na zona sul do Rio de Janeiro. Major Tavares, precisamos de suas unidades especializadas para apoio tático. Operação Tsunami, às 14 horas, informou o agente federal. André olhou para o relógio. Meio-dia. 2 horas para organizar uma operação que normalmente demandaria uma semana de planejamento. Mas 15 anos no BOPE haviam lhe ensinado que urgência e improviso andavam de mãos dadas nesta profissão. Aos 42 anos, André carregava no peito não apenas as insígnias de major, mas cicatrizes que contavam histórias de operações bem-sucedidas em favelas consideradas inacessíveis. Formado em Direito pela UERJ e pós-graduado em Segurança Pública, ele havia construído sua carreira com base em 3 pilares: competência técnica, liderança estratégica e integridade moral inabalável. Sua equipe o respeitava não pelo posto, mas pela forma como liderava pelo exemplo. Nas operações mais tensas, André era sempre o primeiro a entrar e o último a sair. Conhecia cada homem sob seu comando pelo nome, sabia detalhes sobre suas famílias e jamais pedia algo que não estivesse disposto a fazer primeiro. Pessoal, temos 2 horas para nos prepararmos, anunciou André para sua equipe. Operação conjunta com a Federal. Briefing completo em 20 minutos na sala de planejamento. A preparação. O quartel fervilhava com a energia controlada que precede operações de alto risco. André supervisionava pessoalmente a distribuição de equipamentos, verificava comunicações e revisava mapas táticos da região. Sua mente processava múltiplas variáveis simultaneamente: rotas de acesso, pontos de evacuação, protocolos de segurança. Major, chamou o tenente Carlos, seu braço direito há 5 anos. Os federais enviaram as coordenadas. É uma invasão em prédio residencial de alto padrão. Suspeita de esquema de lavagem de dinheiro. André analisou as plantas do edifício. 20 andares, sistema de segurança sofisticado, apenas 2 rotas de acesso. Seu olhar experiente identificou imediatamente os pontos críticos. Vamos precisar de 2 equipes. Alfa pela entrada principal. Bravo pela garagem. Comunicação constante. Regras de engajamento restritivas. É área residencial. Entendido, Major. Os homens estão prontos. André vestiu seu equipamento com a precisão de quem repetera aqueles gestos milhares de vezes. Colete balístico, capacete, equipamentos de comunicação. No espelho do vestiário, viu refletido um homem negro, alto, de porte atlético, cuja presença comandava respeito natural. Mas sabia que, para alguns, essa presença seria questionada antes mesmo de abrir a boca. O comboio do BOPE chegou ao ponto de encontro exatamente às 14 horas. André desceu do veículo blindado observando a cena. 3 viaturas da Polícia Federal, agentes em posição, cordão de isolamento já estabelecido. Uma operação bem coordenada, pelo menos aparentemente. O primeiro estranhamento aproximou-se do grupo de agentes federais reunidos próximo ao comando móvel. Eram 4 homens, todos brancos, todos trajando coletes da PF. O que deveria ser um cumprimento protocolar entre forças de segurança se transformou no primeiro sinal de que aquela operação seria diferente. Vocês são do BOPE?
Perguntou um dos agentes, ignorando completamente as insígnias visíveis no uniforme de André. Major André Tavares, comandante da Operação Tática, apresentou-se estendendo a mão. O agente olhou para André, depois para os outros federais, como se esperasse uma confirmação de que aquilo era real. Agente especial Ricardo Mendes, respondeu sem estender a mão. Onde está o comandante da operação? Está falando com ele, replicou André, mantendo o tom profissional. Um silêncio constrangedor pairou sobre o grupo. André percebeu os olhares trocados entre os federais, o desconforto mal disfarçado, a hesitação em aceitar sua autoridade. Olha, sem querer ofender, disse Mendes com um sorriso forçado, mas essa operação é muito importante. Precisamos ter certeza de que está nas mãos certas. 15 anos de BOPE, mais de 200 operações bem-sucedidas, especialização em invasões urbanas. Acho que minhas mãos estão bem treinadas, respondeu André, sua voz mantendo o controle profissional apesar da provocação. Não é isso, é que... Mendes hesitou procurando palavras. Vocês têm alguém mais experiente? Um oficial superior? André sentiu o familiar aperto no peito. Era a mesma sensação que experimentara inúmeras vezes ao longo da carreira. A necessidade de provar sua competência antes mesmo de começar o trabalho. A diferença era que, desta vez, estava diante de colegas de profissão que deveriam reconhecer sua autoridade institucional. Sou major há 6 anos, agente Mendes. Na hierarquia militar, isso me coloca acima de qualquer oficial da Polícia Federal nesta operação, esclareceu André, com firmeza respeitosa. A escalada da tensão. Outro agente federal se aproximou do grupo. André notou imediatamente sua postura mais agressiva, o olhar desafiador. Agente Roberto Silva apresentou-se sem cumprimentar. Ouvi dizer que vocês são bons no que fazem, mas aqui a coisa é diferente. Não é favela, é gente importante. A provocação estava clara. André sentiu sua equipe se aproximando instintivamente, percebendo a tensão crescente. O tenente Carlos posicionou-se ligeiramente atrás de André, uma demonstração silenciosa de apoio. Agente Silva, disse André, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Nossa especialidade é resolver situações complexas, independentemente do código postal. Sugiro que nos concentremos na operação. Mas vocês estão acostumados com... Como posso dizer? Um tipo específico de criminoso, insistiu Silva, seu tom deixando a provocação racial implícita mais clara. André sentiu a raiva subir, mas anos de experiência lhe haviam ensinado que reagir emocionalmente era exatamente o que esperavam. Respirou fundo e escolheu suas palavras cuidadosamente. Nossa formação nos capacita para lidar com qualquer tipo de criminoso, agente Silva. A cor da pele do suspeito nunca influenciou nossa eficiência. Não é isso que estou dizendo. Silva se defendeu mal. É que essa operação tem repercussão nacional. Não podemos errar. E por acaso minhas operações anteriores erraram? Questionou André, mantendo o tom profissional. Mendes interveio, tentando aparentar neutralidade. Ninguém está questionando sua competência, major. É só que, bem... Talvez seja melhor se um de nossos coordenadores assumisse o comando tático. André olhou para os 4 agentes federais. Todos brancos, todos claramente desconfortáveis com sua autoridade, todos tentando encontrar formas educadas de questioná-la. Era o racismo institucional em sua forma mais refinada. Não xingamentos diretos, mas a constante necessidade de provar e reprovar sua capacidade. Agentes, disse André, sua voz agora mais firme. Fui designado pelo Comando Superior do BOPE para liderar esta operação. Tenho autoridade legal e técnica para isso. Se discordam, sugiram que entrem em contato com seus superiores. A humilhação pública. Foi então que Silva cruzou a linha. Olha, cara, disse ele, abandonando qualquer pretensão de cortesia profissional. Vou ser direto. Essa operação é importante demais para ficar nas mãos de, como posso dizer,
Políticas de cotas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Políticas de cotas. Como se seus 15 anos de carreira, suas medalhas, suas operações bem-sucedidas fossem apenas resultado de favorecimento racial. Sua equipe do BOPE ficou visivelmente tensa. O tenente Carlos deu um passo à frente, mas André o conteve com um gesto quase imperceptível. Outros policiais militares e federais presentes na cena pararam suas atividades, percebendo que algo grave estava acontecendo. Agente Silva, disse André, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos prestarem atenção. Você acabou de sugerir que minha posição é resultado de favorecimento racial? Não estou sugerindo nada. Silva se defendeu, percebendo que havia ido longe demais. Só acho que devemos ter todas as opções na mesa. André olhou ao redor. Pelo menos 20 profissionais de segurança observavam a cena. Alguns federais pareciam constrangidos com o comportamento de Silva, outros mantinham expressões neutras. Mas todos estavam assistindo ao major negro do BOPE, sendo questionado publicamente por agentes brancos que ignoravam sua autoridade institucional. Políticas de cotas, repetiu André lentamente. Interessante teoria, agente Silva. Gostaria de ver meu currículo antes de confirmar essa hipótese? Não é isso, eu só... Formação em Direito, UERJ. Pós-graduação em Segurança Pública, UFEF. Especialização em Tática Urbana, Escola Superior de Guerra. Curso de Comando e Estado-Maior, ESEMI. 15 anos de BOPE, mais de 200 operações bem-sucedidas, 0 baixas sob meu comando. Enumerou André, sua voz crescendo em intensidade. Silva ficou em silêncio, claramente desconfortável. Mas claro, continuou André, tudo isso deve ser resultado de cotas, não é mesmo? Porque um homem negro jamais poderia alcançar essas posições por mérito próprio. A revelação que muda tudo. Foi nesse momento que o telefone de André tocou. Ele olhou para a tela e viu um número que não esperava. Gabinete do Ministro da Justiça. Major Tavares. Atendeu, mantendo contato visual com Silva. Major, aqui é o ministro Joaquim Santos. Como está andando a Operação Tsunami? André sorriu ligeiramente. Seus anos no BOPE lhe haviam ensinado que informação era poder, e ele sempre mantinha canais diretos com as mais altas esferas do governo. Senhor ministro, estamos na fase final de preparação. Há apenas uma questão de coordenação entre as forças que precisa ser resolvida. Algum problema, Major? André olhou para Silva, que agora parecia menos confiante. Nada que não possa ser solucionado, senhor. O senhor gostaria de falar com o agente responsável da Federal? Seria útil, sim. André estendeu o telefone para Silva. O ministro da Justiça gostaria de falar com você, agente Silva. Silva empalideceu. Pegou o telefone com mãos visivelmente trêmulas. Alô? Sim, senhor ministro. Não, senhor, não há problemas. Sim, senhor, entendido. Claro, senhor. O Major Tavares tem total autoridade. Sim, senhor. Perdão pelo mal-entendido. Quando devolveu o telefone, Silva estava claramente abalado. André atendeu novamente. Ministro. Major, espero que não tenham mais questões de coordenação. Acredito que não, senhor. Excelente. Ah, Major, o senhor se lembra da conversa que tivemos na semana passada sobre sua indicação para a Superintendência Nacional de Operações Especiais? André sorriu. Era a informação que havia guardado para o momento certo. Sim, senhor ministro. Bem, gostaria de confirmar sua nomeação. O presidente assinará o decreto na segunda-feira. Parabéns, Superintendente Tavares. Todos os presentes ouviram claramente as palavras do ministro. Superintendente Nacional de Operações Especiais era um cargo que colocaria André acima de todos os comandos estaduais de polícia especializadas, incluindo unidades da Polícia Federal. Obrigado, senhor ministro. Não o decepcionarei. Quando desligou o telefone, André olhou calmamente para os 4 agentes federais.
Silva parecia querer desaparecer no chão. A virada de mesa. Bem, agentes, disse André com calma absoluta. Acredito que agora podemos prosseguir com a operação. A não ser que ainda tenham dúvidas sobre minhas qualificações. Mendes foi o primeiro a se recuperar do choque. Major, perdão, superintendente, nós não sabíamos... Não sabiam o quê? Interrompeu André. Que eu tinha competência para estar aqui? Ou que eu tinha conexões políticas? Porque minha competência estava no meu currículo, que vocês ignoraram. E minhas conexões? Bem, essas eu só uso quando necessário. Silva tentou se redimir. Major, nós... Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido, agente Silva, cortou André. Foi exatamente o que parecia. 4 homens brancos se recusando a aceitar a autoridade de um homem negro, independentemente de suas qualificações. André deu um passo à frente, sua presença agora dominando completamente a cena. Sabe qual é a diferença entre mim e vocês? Eu nunca precisei questionar a competência de ninguém com base na cor da pele. Sempre assumi que profissionais qualificados eram competentes até provarem o contrário. Vocês fizeram exatamente o oposto. O constrangimento era palpável. Outros agentes federais, presentes na operação, observavam a cena com expressões que variavam entre vergonha e espanto. Agora, continuou André, temos uma operação para executar, e ela será executada sob meu comando, como planejado inicialmente. Alguma objeção? Nenhum dos 4 agentes ousou responder. A operação foi executada com precisão cirúrgica. André coordenou pessoalmente cada movimento, demonstrando exatamente por que ocupava a posição que ocupava. Suas equipes agiram com sincronia perfeita, entrando no edifício por 2 pontos simultâneos e neutralizando qualquer resistência em menos de 15 minutos. Os suspeitos foram presos sem disparos, sem feridos, sem danos colaterais. André manteve comunicação constante com todas as unidades, demonstrando o tipo de liderança tática que só vem com anos de experiência real. Durante toda a operação, os agentes federais observaram em silêncio. Mendes chegou a fazer algumas anotações sobre os procedimentos utilizados pelo BOP, claramente impressionado com a eficiência. Quando tudo terminou, André estava revisando os detalhes da prisão quando Silva se aproximou. Major, superintendente, eu queria me desculpar. André olhou para ele sem rispidez, mas também sem calor. Agente Silva, suas desculpas são aceitas. Mas quero que entenda algo. Não me desculpe por ter sido descoberto. Desculpe-se por ter pensado daquela forma desde o início. Silva baixou os olhos. Você tem razão. Eu tenho alguns preconceitos que preciso resolver. Todos temos, agente Silva. A diferença é reconhecer e trabalhar para superá-los, em vez de deixá-los influenciar nosso trabalho profissional. A reflexão necessária. Mais tarde no quartel, André estava em seu gabinete terminando os relatórios da operação quando o tenente Carlos bateu na porta. Entre, Carlos. Major, posso falar francamente? Sempre pode. Carlos se sentou na cadeira em frente à mesa de André. Hoje foi difícil de assistir. Ver os caras te tratando daquele jeito... André suspirou, removendo o colete tático. Carlos, isso acontece mais vezes do que você imagina. A diferença é que hoje foi público e explícito. Como o senhor aguenta? André olhou pela janela do gabinete, observando seus homens desmontando os equipamentos da operação. Sabe o que me mantém firme? A certeza de que cada operação bem-sucedida, cada homem que volta para casa em segurança, cada criminoso que tiramos das ruas faz diferença real na vida das pessoas. Mas não é injusto ter que provar sua competência toda vez? É injusto, Carlos. É profundamente injusto. Mas a alternativa seria desistir. E aí, eles teriam vencido. André se levantou e caminhou até uma parede onde estavam pendurados certificados, medalhas e fotos de operações. Cada uma dessas conquistas representa não apenas meu trabalho,
mas também uma porta aberta para outros homens e mulheres negros que virão depois de mim. Se eu desistir por causa do preconceito, estou fechando essas portas. E a nomeação para superintendente? André sorriu pela primeira vez no dia. Vai ser interessante. Imagina quantos agentes Silva vão ter que engolir o próprio preconceito quando descobrirem que agora responderão a um produto de cota. O legado em construção. 3 meses depois, André assumiu oficialmente como Superintendente Nacional de Operações Especiais. Sua primeira medida foi implementar um programa nacional de treinamento em diversidade e inclusão para todas as forças especiais do país. O programa não era apenas sobre sensibilização racial, era sobre eficiência operacional. André demonstrou com dados que equipes diversas tomavam decisões mais equilibradas, eram mais criativas na resolução de problemas e tinham melhor relacionamento com comunidades variadas. Agente Silva foi um dos primeiros a se inscrever voluntariamente no programa. Durante a formatura da primeira turma, André discursou para mais de 200 oficiais de élite de todo o país. Competência não tem cor. Liderança não tem raça. Coragem não distingue origem. O que distingue um profissional de segurança de excelência é seu compromisso com a justiça, sua dedicação ao serviço público e sua capacidade de proteger todos os cidadãos com igual dignidade. Após o discurso, uma jovem soldado negra se aproximou dele. Superintendente, obrigada por abrir essas portas. André sorriu, lembrando-se de suas próprias palavras para Carlos meses antes. Soldado, eu apenas mantive algumas portas abertas. Vocês é que vão construir janelas. A transformação silenciosa, a verdadeira mudança não aconteceu com grande fanfarra. Aconteceu nas pequenas atitudes diárias, oficiais negros sendo cumprimentados adequadamente em operações conjuntas, competências sendo reconhecidas antes de preconceitos serem manifestados, questionamentos sendo feitos baseados em critérios técnicos, não raciais. André estabeleceu uma política simples, mas revolucionária. Toda a operação conjunta deveria ter briefings prévios, onde os currículos de todos os comandantes fossem apresentados publicamente. Não para constrangimento, mas para reconhecimento mútuo de competências. Os resultados foram mensuráveis. Operações conjuntas se tornaram mais eficientes. Conflitos de ego diminuíram. O índice de sucesso em missões complexas aumentou 23% no primeiro ano. Mais importante, uma nova geração de oficiais negros começou a emergir, inspirada não apenas pelo exemplo de André, mas pela certeza de que suas competências seriam reconhecidas adequadamente. A vitória verdadeira. 6 meses após sua nomeação, André estava revisando relatórios quando recebeu uma ligação inesperada. Superintendente Tavares, aqui é o agente Silva. Olá, Silva. Como posso ajudá-lo? Na verdade, senhor, eu gostaria de fazer um convite. Estou organizando um treinamento sobre viés inconsciente em nossa unidade. Gostaria que o senhor fosse nosso palestrante principal. André sorriu. Não era uma vitória sobre Silva. Era uma vitória de Silva sobre seus próprios preconceitos. Será um prazer, agente Silva. Superintendente. Posso falar pessoalmente? Claro. Aquele dia mudou minha vida, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Percebi quantas oportunidades desperdicei por julgar pessoas pela aparência em vez de observar competências. Silva, reconhecer isso exigiu coragem. Trabalhar para mudar exige ainda mais. Obrigado por não ter desistido de mim naquele dia, senhor. André desligou o telefone e olhou novamente para sua parede de conquistas. Mas agora sabia que a maior conquista não estava pendurada ali. Estava nas mentes transformadas, nas atitudes mudadas, nos preconceitos superados. A reflexão final. Quantas batalhas silenciosas são travadas diariamente por profissionais negros em posições de liderança?
Quantas vezes a competência precisa ser provada? 2, 3, 10 vezes antes de ser reconhecida. A história do Major André Tavares nos lembra que a verdadeira mudança não acontece apenas quando vencemos as batalhas contra o preconceito explícito. Acontece quando transformamos corações e mentes, quando abrimos caminhos para outros caminharem, quando provamos que excelência profissional transcende qualquer barreira racial. Mas também nos lembra de algo fundamental. Não deveria ser necessário que profissionais negros sejam excepcionais para serem tratados com dignidade básica. Não deveria ser preciso ter conexões políticas para que a competência técnica seja reconhecida. A sociedade que queremos construir é aquela onde a cor da pele nunca seja um fator de questionamento profissional, onde currículos sejam avaliados por conteúdo, não por fotografias, onde autoridades sejam respeitadas por suas qualificações, não toleradas por suas conexões. André Tavares não venceu apenas porque revelou ter poder político. Venceu porque demonstrou que competência, dignidade e perseverança sempre superam preconceito e ignorância. Venceu porque transformou uma situação de humilhação em oportunidade de educação. Mais importante, venceu porque escolheu usar sua vitória para abrir portas para outros, em vez de simplesmente passar por elas e fechá-las atrás de si. A verdadeira liderança não está em dominar aqueles que nos subestimam, está em elevá-los ao nosso nível de consciência e competência. Se histórias de superação e transformação social tocam seu coração, se você acredita que cada vitória contra o preconceito abre caminhos para outros caminharem, considere se inscrever neste canal. Aqui, contamos histórias que importam, que inspiram e que lembram que a mudança real começa quando pessoas corajosas se recusam a aceitar o inaceitável. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que competência não tem cor. Liderança transcende preconceitos e que sempre há esperança quando homens e mulheres de princípios se levantam pela justiça. Porque cada história de resistência e superação que contamos e compartilhamos contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.